Algumas das cidades mais conhecidas do Brasil foram erguidas sobre algo que quase ninguém gosta de lembrar. Debaixo de avenidas movimentadas, prédios históricos e bairros inteiros, existem histórias enterradas, histórias de massacres, epidemias, enchentes devastadoras e decisões políticas que mudaram destinos para sempre. Mas o mais inquietante não é o que aconteceu. É o fato de que quase tudo foi silenciado. Existem lugares onde a paisagem foi reconstruída tão rápido que a tragédia virou rodapé de livro escolar. Cidades que prosperaram depois de eventos tão violentos ou traumáticos que deveriam ter deixado marcas permanentes na memória coletiva, mas não deixaram. Ou melhor, deixaram, mas foram apagadas. O que acontece quando um desastre não destrói apenas casas, mas também a narrativa oficial? Quando uma cidade cresce justamente porque algo deu terrivelmente errado. Talvez você já tenha visitado uma dessas cidades. Talvez até more em uma delas. E talvez nunca tenha sido contado o que realmente aconteceu ali. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 10 cidades brasileiras que nasceram, renasceram ou se transformaram a partir de tragédias profundas, algumas naturais, outras provocadas pelo próprio ser humano. E conforme avançarmos, um padrão inquietante vai começar a surgir. Porque isso não é apenas sobre o passado. É sobre como o Brasil constrói, reconstrói e esquece. E a pergunta que fica é: o que mais está enterrado sob aquilo que chamamos de progresso? Se você acha que conhece a história das cidades brasileiras, talvez esteja prestes a descobrir que conhece apenas a versão confortável dela. O Brasil é um país acostumado a reconstruir. Desde o período colonial, cidades surgiram em torno de ciclos econômicos intensos: ouro, açúcar, café, borracha, indústria. Cresciam rápido. Prosperavam. E, muitas vezes, desmoronavam com a mesma velocidade. Mas existe algo mais profundo por trás dessas transformações. Grande parte do território brasileiro foi ocupado sob pressa econômica, conflitos armados, decisões políticas estratégicas e desastres naturais que forçaram deslocamentos em massa. Povos foram removidos. Comunidades desapareceram. Regiões inteiras foram redesenhadas no mapa. E quase sempre, após a tragédia, veio um discurso de progresso. Enchentes históricas que justificaram reformas urbanas radicais. Epidemias que serviram como argumento para derrubar bairros inteiros. Conflitos violentos que abriram espaço para novos centros administrativos. Rompimentos de barragens que alteraram permanentemente a geografia e a economia de municípios inteiros. O fenômeno não é isolado. Ele se repete. Nos últimos 100 anos, dezenas de cidades brasileiras passaram por reestruturações profundas após eventos traumáticos. Em muitos casos, o crescimento que veio depois foi maior do que tudo o que existia antes. Novas avenidas. Novos prédios. Novas narrativas. Mas junto com a reconstrução física, aconteceu algo silencioso: a reconstrução da memória. Relatos foram suavizados. Responsabilidades foram diluídas. Mortes viraram números. E o que antes era trauma coletivo passou a ser tratado como fase superada. O que poucos percebem é que esse padrão revela uma característica estrutural do país: a capacidade, ou necessidade, de transformar tragédia em motor de expansão. Só que toda reconstrução tem um custo invisível. E quando analisamos essas cidades lado a lado, começamos a perceber que não estamos falando apenas de desastres isolados. Estamos falando de um modelo recorrente de ocupação, desenvolvimento e apagamento histórico. É aqui que a história deixa de ser apenas curiosidade e começa a se tornar um alerta. Porque o que aconteceu antes, pode estar acontecendo de novo. Se você olhar com atenção, os sinais continuam aí. E nos próximos casos, você vai começar a enxergar esse padrão se formando diante dos seus olhos. À primeira vista, essas histórias parecem desconectadas. Uma enchente aqui. Um conflito ali. Uma epidemia esquecida. Um desastre ambiental tratado como fatalidade. Cada cidade com sua própria narrativa, seu próprio contexto, sua própria justificativa histórica. Mas quando você começa a observar com mais atenção, algo se repete. Existem padrões. Padrões na forma como as tragédias acontecem. Padrões na maneira como as autoridades respondem. Padrões na reconstrução. E, principalmente, padrões no esquecimento. Algumas dessas cidades cresceram justamente porque uma destruição abriu espaço para um novo projeto urbano. Outras mudaram completamente de perfil econômico após um evento traumático. Em certos casos, a tragédia virou argumento para a modernização. Em outros, virou silêncio estratégico. E o mais surpreendente? Em quase todos os casos, o que é lembrado publicamente não é o momento mais doloroso, mas o renascimento.
Ao longo dos próximos capítulos, você vai perceber que cada cidade revela uma peça desse quebra-cabeça maior. E conforme avançamos, o impacto aumenta. Alguns casos são desconfortáveis. Outros são quase inacreditáveis. E o último deles, muda completamente a forma como você enxerga o crescimento urbano no Brasil. Porque quando juntamos todas as peças, a pergunta deixa de ser o que aconteceu, e passa a ser: isso foi apenas consequência, ou parte de um padrão estrutural de desenvolvimento? Prepare-se. Agora vamos começar a explorar as cidades, e cada uma delas vai aumentar o peso dessa história. Ouro Preto. Existe uma cidade que simboliza riqueza, arte barroca e turismo histórico no Brasil. Mas antes de se tornar cartão postal, ela foi palco de uma das maiores corridas por exploração predatória da história colonial. Ouro Preto nasceu como Vila Rica, no auge da corrida do ouro no século XVIII. Em poucas décadas, tornou-se um dos centros urbanos mais ricos do mundo ocidental. Mas essa riqueza foi construída sobre algo muito mais sombrio. O crescimento foi explosivo. A descoberta de ouro nas montanhas de Minas Gerais atraiu milhares de pessoas, colonizadores portugueses, aventureiros, comerciantes e, principalmente, escravizados africanos forçados a trabalhar nas minas. A cidade se expandiu em ritmo frenético. Igrejas monumentais surgiram no alto dos morros. Casas coloniais se multiplicaram. A coroa portuguesa apertava a cobrança de impostos, como o quinto. Mas por trás da arquitetura que hoje encanta turistas, havia jornadas exaustivas nas minas, deslizamentos constantes, fome, punições violentas e uma taxa de mortalidade altíssima. A prosperidade tinha prazo de validade. Quando o ouro começou a rarear, a tensão aumentou. A cobrança abusiva de impostos gerou revoltas como a Inconfidência Mineira. A economia entrou em declínio. Parte da população abandonou a cidade. O que quase ninguém percebe é que o colapso não foi apenas econômico, foi humano. Milhares morreram anônimos nas minas. Comunidades inteiras de escravizados foram apagadas da narrativa oficial. A riqueza monumental permaneceu. O sofrimento, não. Hoje, Ouro Preto é patrimônio histórico, símbolo cultural e destino turístico internacional. Suas igrejas barrocas são celebradas. Seu passado artístico é exaltado. Mas a cidade que virou referência de patrimônio nasceu de um sistema de exploração extrema. A tragédia não foi um evento único, foi estrutural. Se aqui a tragédia foi econômica e humana, no próximo caso ela foi física e repentina. Uma cidade que praticamente desapareceu da noite para o dia, e precisou ser reconstruída quase do zero. E o que aconteceu lá revela algo ainda mais inquietante. Blumenau. Existe uma cidade no sul do Brasil conhecida pela arquitetura europeia, festas tradicionais e aparência organizada. Mas por trás dessa imagem de estabilidade existe uma força que, repetidas vezes, quase a apagou do mapa. Blumenau carrega um histórico de enchentes tão devastadoras que mudaram completamente sua estrutura urbana. E a maioria das pessoas só lembra da festa, não da água. Fundada por imigrantes alemães no século XIX, a cidade se desenvolveu às margens do rio Itajaí-Açu. A localização favorecia comércio e transporte, mas escondia um risco constante. Durante décadas, o crescimento urbano avançou sobre áreas naturalmente alagáveis. Casas, comércios e indústrias foram sendo construídos cada vez mais próximos ao leito do rio. As enchentes aconteciam com frequência, mas eram tratadas como eventos sazonais, parte da paisagem. Até que vieram as grandes cheias do século XX. Em 1983 e 1984, enchentes históricas deixaram a cidade submersa por dias. Mais de 70% do município foi atingido. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A economia local entrou em colapso temporário. E isso não foi um episódio isolado. Em 2008, uma combinação de chuvas intensas e deslizamentos causou novas mortes e destruição em massa na região do Vale do Itajaí. O que quase ninguém comenta é que boa parte da reconstrução manteve a ocupação em áreas vulneráveis. A cidade cresceu, mas o risco continuou ali. Hoje, Blumenau é símbolo de organização e tradição cultural. Sua Oktoberfest atrai milhares de turistas todos os anos. Mas abaixo da superfície turística, permanece um padrão: crescimento urbano em território historicamente instável. A tragédia não ficou no passado. Ela é cíclica. Se em Blumenau a ameaça vem da natureza recorrente, o próximo caso envolve algo ainda mais delicado: uma epidemia que serviu de justificativa para apagar um bairro inteiro da história. Uma cidade onde o medo da doença reescreveu o mapa urbano. E o que aconteceu lá mudou o conceito de modernização no Brasil. Rio de Janeiro. Existe uma cidade onde um bairro inteiro simplesmente desapareceu,
não por guerra, nem por desastre natural imediato, mas por uma decisão oficial que misturou medo, ciência e poder. No início do século XX, o centro do Rio de Janeiro passou por uma transformação tão radical que milhares de pessoas foram expulsas quase da noite para o dia. E tudo começou com uma epidemia. No começo dos anos 1900, o Rio era a capital do Brasil e enfrentava surtos graves de varíola, febre amarela e peste bubônica. A cidade tinha ruas estreitas, cortiços superlotados e saneamento precário. O governo decidiu agir. Sob o comando do prefeito Pereira Passos e com apoio das campanhas sanitárias lideradas por Oswaldo Cruz, iniciou-se uma reforma urbana agressiva. Cortiços foram demolidos. Ruas foram alargadas. A vacinação tornou-se obrigatória. A justificativa era saúde pública e modernização. Mas a execução foi implacável. Milhares de famílias pobres foram removidas do centro sem alternativa habitacional adequada. Muitos migraram para morros e regiões periféricas, dando origem a ocupações que mais tarde se consolidariam como favelas. A revolta da vacina, em 1904, expôs o nível de insatisfação popular. A população não resistia apenas à vacina, resistia à forma autoritária como tudo estava sendo imposto. O que quase ninguém percebe é que a epidemia foi o estupim para uma reconfiguração social profunda. A cidade ficou mais moderna, mas também mais desigual. Hoje, o centro do Rio de Janeiro exibe avenidas largas e prédios históricos inspirados na arquitetura europeia. A narrativa oficial fala em progresso e saneamento. Mas a reorganização urbana daquele período empurrou populações inteiras para margens invisíveis da cidade. A tragédia sanitária foi resolvida. A fragmentação social permaneceu. Se no Rio a tragédia serviu como justificativa para reformar a cidade, no próximo caso ela veio de forma abrupta. Um rompimento que não apenas destruiu casas, mas contaminou rios, memórias e o futuro econômico de uma região inteira. E o impacto ainda está longe de terminar. Mariana. Existe uma cidade histórica de Minas Gerais onde o tempo parecia preservado, igrejas coloniais, ruas de pedra, turismo cultural. Mas em 2015, tudo mudou em questão de minutos. Mariana entrou para a história não pelo seu passado colonial, mas por um dos maiores desastres ambientais do Brasil. E o que foi destruído ali não era apenas físico. Assim como outras cidades mineiras, Mariana cresceu impulsionada pela mineração. Séculos depois do ciclo do ouro, a atividade mineral continuava sendo um dos pilares da economia regional. Barragens de rejeitos faziam parte da paisagem industrial. Eram estruturas gigantescas, quase invisíveis no cotidiano urbano. Até que uma delas rompeu. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão liberou milhões de metros cúbicos de lama. O distrito de Bento Rodrigues foi praticamente apagado do mapa. A onda de rejeitos destruiu casas, matou moradores e percorreu centenas de quilômetros pelo Rio Doce, afetando diversas cidades até chegar ao oceano. Comunidades perderam não apenas suas residências, mas sua identidade, suas histórias, seus laços culturais. O que quase ninguém percebe é que o desastre não foi apenas um acidente isolado, ele expôs uma dependência estrutural da economia local em relação à mineração. A mesma atividade que sustentava a cidade foi responsável por sua maior tragédia recente. Hoje, Mariana continua existindo, reconstruindo parte do que foi perdido. Mas o impacto ambiental e social ainda é sentido. Processos judiciais se arrastam. Indenizações geram debates. A confiança nas estruturas industriais nunca mais foi a mesma. A cidade segue de pé, mas marcada. E o padrão começa a ficar mais evidente. Crescimento acelerado, dependência econômica concentrada, risco silencioso, e depois, ruptura. Se em Mariana a tragédia veio da mineração moderna, o próximo caso envolve um conflito armado interno que deixou milhares de mortos, e foi quase apagado da memória nacional. Uma cidade que nasceu literalmente sobre um campo de batalha. E o que aconteceu ali revela um lado ainda mais desconfortável da formação do Brasil. Canudos. Existe um lugar no interior da Bahia que foi destruído pelo próprio Estado brasileiro. Não por desastre natural. Não por acidente. Mas por decisão militar. Canudos foi palco de um dos conflitos mais violentos da história do país, e praticamente apagado do mapa no final do século XIX. E o que aconteceu ali foi tão extremo que ainda hoje causa desconforto. No sertão baiano, liderados por Antônio Conselheiro, milhares de sertanejos formaram uma comunidade baseada em religiosidade, trabalho coletivo e rejeição às imposições da recém-instalada República. Canudos cresceu rapidamente. Tornou-se uma das maiores concentrações populacionais do interior nordestino na época.
Mas sua organização autônoma e sua resistência simbólica ao governo federal passaram a ser vistas como ameaça. A narrativa oficial classificou o movimento como fanático e perigoso. Entre 1896 e 1897, o exército brasileiro enviou 4 expedições militares contra o povoado. As 3 primeiras fracassaram. Na quarta investida, com milhares de soldados, artilharia pesada e cerco prolongado, Canudos foi completamente destruída. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas morreram, homens, mulheres e crianças. O que quase ninguém percebe é que, após a destruição, o episódio foi tratado como vitória da ordem sobre o caos. A memória dos moradores foi silenciada. A cidade foi reduzida a ruínas. Hoje, a região de Canudos abriga um novo município, reconstruído décadas depois, enquanto o antigo povoado permanece submerso em parte pelas águas de um açude construído no século XX. O território foi literalmente reconfigurado. A tragédia não apenas eliminou uma comunidade, ela redefiniu o mapa. E aqui o padrão se intensifica: quando uma estrutura social desafia o modelo dominante, ela pode ser eliminada e substituída. Se Canudos foi destruída por conflito armado, o próximo caso envolve algo mais recente, uma tragédia urbana que chocou o país e revelou falhas estruturais profundas. Uma cidade onde o crescimento acelerado veio acompanhado de riscos ignorados. E o impacto ainda ecoa. Existe uma cidade que ficou conhecida mundialmente por imagens impossíveis de esquecer, uma onda de lama avançando em velocidade brutal, engolindo prédios, veículos e vidas em questão de segundos. Em 2019, Brumadinho deixou de ser apenas mais um município mineiro e passou a simbolizar uma das maiores tragédias trabalhistas e ambientais da história do Brasil. E o que aconteceu ali parecia inacreditável, até que se percebeu que não era totalmente inesperado. Assim como Mariana, Brumadinho cresceu sob a influência direta da mineração. A atividade era motor econômico, geradora de empregos e principal fonte de arrecadação. Barragens faziam parte da paisagem cotidiana. Eram estruturas técnicas, monitoradas, certificadas, aparentemente seguras. Mas havia alertas. Especialistas já discutiam riscos associados a determinados modelos de barragens de rejeito. Questionamentos existiam. Relatórios eram produzidos. O sistema funcionava, até o momento em que falhou. Em janeiro de 2019, a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. A lama atingiu instalações administrativas e o refeitório da própria mineradora no horário de almoço. Centenas de pessoas morreram. O que quase ninguém percebe é que o choque coletivo foi acompanhado por uma sensação perturbadora. A tragédia anterior em Mariana não tinha sido suficiente para mudar estruturalmente o modelo. A repetição não era coincidência. Era padrão. Hoje, Brumadinho convive com memoriais, processos judiciais e um processo lento de reconstrução emocional e econômica. A mineração continua existindo na região. A dependência econômica permanece. A cidade segue viva, mas permanentemente associada à ruptura. E quando colocamos Brumadinho ao lado de Mariana, Ouro Preto e Canudos, algo começa a ficar impossível de ignorar. Porque o próximo caso não envolve lama nem guerra. Envolve uma capital inteira planejada para simbolizar progresso, construída após o abandono de outra. E essa mudança revela um padrão ainda mais estratégico de como o Brasil reorganiza seu território diante de crises. Salvador, Brasília. Nem toda tragédia vem com explosão ou desabamento. Às vezes, ela acontece em silêncio, quando uma cidade perde seu poder, sua centralidade e parte da sua identidade. Por mais de 2 séculos, Salvador foi o coração político e administrativo do Brasil colonial. Depois, perdeu esse posto. E mais tarde, o país faria algo ainda mais radical: construir uma nova capital do zero. Essa decisão mudaria o destino de outra cidade para sempre, Brasília. Salvador foi a primeira capital do Brasil, centro do poder colonial, do comércio atlântico e da administração portuguesa. Sua posição estratégica no litoral era ideal para o período colonial. Mas, com o passar do tempo, o eixo econômico migrou para o Sudeste. Em 1960, a inauguração de Brasília consolidou uma decisão histórica: deslocar o centro político para o interior do país. A justificativa era integração nacional, desenvolvimento regional e segurança estratégica. Era o símbolo máximo do Brasil do futuro. O que quase ninguém percebe é que essa mudança representou mais do que uma simples transferência administrativa. Salvador perdeu protagonismo político e parte da sua influência nacional. Enquanto isso, Brasília surgiu como projeto utópico, moderna, planejada, racional.
Mas para existir, Brasília exigiu deslocamento de trabalhadores, ocupação acelerada do Cerrado e formação rápida de cidades satélites, muitas delas sem planejamento equivalente ao do plano piloto. A capital idealizada contrastava com periferias improvisadas. Hoje, Brasília é símbolo de arquitetura moderna e poder institucional. Salvador permanece como referência cultural e histórica. Mas a transição revelou algo estrutural. O Brasil resolve seus desafios deslocando centros de poder e criando novos polos, muitas vezes sem resolver completamente os desequilíbrios anteriores. O progresso avança. As tensões apenas mudam de lugar. Se aqui a tragédia foi simbólica e estrutural, o próximo caso envolve uma cidade amazônica que viveu riqueza extrema, e depois entrou em colapso quase total. Um ciclo econômico que construiu palácios no meio da floresta, e deixou um vazio quando terminou. E esse vazio ainda ecoa. Existe uma cidade no coração da Amazônia que já foi uma das mais ricas do planeta. Teatros luxuosos, energia elétrica antes de muitas capitais europeias, mansões importadas da França. No auge, Manaus parecia um delírio tropical de prosperidade infinita. Mas essa riqueza tinha um detalhe perigoso: dependia de um único produto. E quando ele perdeu valor, tudo desmoronou. No final do século XIX, o ciclo da borracha transformou Manaus em um centro econômico global. A extração do látex abastecia a indústria mundial, especialmente a automobilística nascente. A cidade se modernizou rapidamente. Foi construído o imponente Teatro Amazonas, símbolo máximo da opulência daquele período. A elite vivia como se estivesse em Paris, no meio da floresta. Mas o monopólio brasileiro da borracha não durou. Mudas de seringueira foram levadas ilegalmente para a Ásia, onde a produção se tornou mais eficiente e barata. Em poucos anos, o mercado internacional virou. A economia de Manaus entrou em colapso abrupto. Fortunas evaporaram. Construções luxuosas foram abandonadas. A cidade mergulhou em estagnação. O que quase ninguém percebe é que o crescimento acelerado havia criado uma dependência extrema de um único ciclo econômico. Quando ele caiu, não havia estrutura diversificada suficiente para sustentar a prosperidade. Manaus passou de símbolo de riqueza mundial a cidade isolada enfrentando declínio. Décadas depois, a criação da Zona Franca revitalizou parcialmente a economia. Hoje, Manaus é um polo industrial importante. Mas o passado do ciclo da borracha permanece como alerta silencioso. Prosperidade baseada em monocultura econômica pode ser frágil. O esplendor ficou como memória arquitetônica. O colapso, como lição histórica pouco discutida. Se Manaus revela o risco da dependência econômica extrema, o próximo caso envolve uma cidade que foi reconstruída após uma das maiores enchentes do país, mas onde o risco continua presente sob a superfície urbana. E quando conectarmos todos esses casos, o padrão ficará impossível de ignorar. Até aqui, vimos cidades marcadas por mineração, guerra, epidemias, enchentes, colapsos econômicos e decisões políticas radicais. Mas agora observe com atenção. Ouro Preto cresceu explorando ao limite um recurso até ele se esgotar. Blumenau expandiu ignorando ciclos naturais previsíveis. Rio de Janeiro se modernizou removendo populações inteiras após uma crise sanitária. Mariana e Brumadinho revelaram dependência estrutural da mineração mesmo após alertas claros. Canudos foi eliminada quando sua organização social contrariou o modelo dominante. Manaus viveu a euforia e o colapso de uma economia concentrada. Brasília nasceu como solução estratégica para problemas antigos, mas criou novos desequilíbrios. Percebe o padrão? O Brasil não apenas sofre tragédias. Ele frequentemente cresce a partir delas. Crises viram justificativa para reformas radicais. Desastres aceleram decisões políticas. Colapsos econômicos forçam reinvenções estruturais. Conflitos eliminam modelos alternativos. E, depois da reconstrução, vem o esquecimento seletivo. A narrativa oficial tende a destacar o renascimento, o progresso, o novo começo. A tragédia vira capítulo superado. Mas quando analisamos tudo junto, a percepção muda. Não estamos falando apenas de eventos isolados. Estamos falando de um modelo recorrente de desenvolvimento baseado em concentração extrema, risco subestimado, ruptura abrupta, reconstrução acelerada, memória suavizada. E a parte mais inquietante? Esse padrão não pertence apenas ao passado. Ele continua ativo. O que muda são os setores, as regiões e as justificativas. E isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Agora a pergunta deixa de ser histórica. Ela passa a ser pessoal.
Se o padrão brasileiro de desenvolvimento envolve crescimento acelerado, concentração de poder econômico, subestimação de riscos e reconstrução após ruptura, onde estamos hoje nesse ciclo? Observe o cenário atual. Cidades crescendo verticalmente em ritmo recorde. Expansão imobiliária sobre áreas ambientalmente frágeis. Dependência econômica concentrada em poucos setores em diversas regiões. Infraestruturas pressionadas além do limite. Nada disso parece imediatamente uma tragédia. Mas também não parecia em Mariana antes de 2015. Nem em Brumadinho antes de 2019. Nem em Manaus antes da queda da borracha. O padrão raramente anuncia a ruptura com antecedência clara para a maioria das pessoas. Ele se acumula silenciosamente. Isso significa que toda cidade está condenada? Não. Mas significa que desenvolvimento sem diversificação, crescimento sem planejamento de longo prazo e decisões políticas sem memória histórica aumentam a probabilidade de repetição. E aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Quando a ruptura acontece, quem paga o preço maior raramente é quem tomou a decisão inicial. São trabalhadores, moradores, pequenos comerciantes, comunidades inteiras. Ou seja, pessoas comuns. Pessoas como você. Entender esses ciclos não é apenas curiosidade histórica. É ferramenta de leitura do presente. Onde há crescimento acelerado demais? Onde há dependência econômica excessiva? Onde riscos conhecidos estão sendo relativizados em nome do progresso? Essas perguntas não são alarmistas. São estratégicas. Porque se o padrão é real, reconhecer os sinais pode significar antecipar impactos, ou até identificar oportunidades antes que a próxima grande mudança aconteça. Mas há um detalhe importante que impede essa análise de se tornar apenas pessimista. E é isso que veremos agora. Nem toda tragédia termina em declínio. Se tudo seguisse apenas o padrão de crescimento, ruptura e esquecimento, o Brasil seria um território condenado ao colapso cíclico. Mas não é isso que a história mostra por completo. Existe outro elemento atuando em paralelo: adaptação. Manaus não desapareceu após o fim da borracha. Décadas depois, reinventou-se como polo industrial. Rio de Janeiro superou epidemias devastadoras e se consolidou como centro cultural global. Blumenau desenvolveu sistemas de monitoramento e contenção após enchentes históricas. Ouro Preto transformou seu passado minerador em patrimônio cultural reconhecido internacionalmente. Mesmo em casos mais recentes, como Mariana e Brumadinho, surgiram debates nacionais sobre fiscalização, responsabilidade corporativa e modelos de segurança. As tragédias expõem falhas, mas também forçam ajustes. E aqui está o ponto que equilibra toda a narrativa. O Brasil não cresce apenas apesar das crises. Muitas vezes, cresce aprendendo com elas, ainda que lentamente. A questão não é se haverá desafios futuros. A questão é se os sinais estão sendo levados a sério antes da próxima ruptura. Porque quando memória e planejamento caminham juntos, o ciclo pode ser transformado. Não eliminado completamente, mas reduzido em impacto. E isso muda tudo. Agora, precisamos fechar esse ciclo narrativo voltando ao início. Porque a pergunta feita no começo ainda não foi totalmente respondida. O que está sob nossos pés? No início deste vídeo, eu disse que algumas cidades brasileiras foram construídas sobre tragédias que quase ninguém lembra. Agora você percebe que não se trata apenas de lembrança. Trata-se de padrão. Canudos foi apagada após desafiar o poder dominante. Ouro Preto prosperou explorando ao limite um recurso finito. Manaus viveu o auge e o colapso de uma economia concentrada. Rio de Janeiro se modernizou empurrando parte da população para as margens. Mariana e Brumadinho revelaram como alertas ignorados podem se transformar em ruptura. Crescimento. Pressão. Risco subestimado. Colapso. Reconstrução. Nova narrativa. O ciclo não é invisível. Ele é recorrente. Mas talvez a parte mais inquietante não esteja no passado, e sim no presente. Porque enquanto novas torres sobem, novas áreas são ocupadas e novos polos econômicos surgem, a pergunta permanece. Estamos construindo com memória, ou apenas repetindo a lógica da aceleração? As cidades são organismos vivos. Elas carregam camadas invisíveis de decisões antigas sob cada rua pavimentada. E se você caminhasse hoje por qualquer grande centro urbano brasileiro, talvez estivesse pisando sobre uma história que não foi completamente contada. A verdadeira questão não é se o Brasil vai enfrentar novos desafios urbanos ou econômicos. A questão é: quando o próximo ponto de ruptura surgir, ele será tratado como surpresa, ou como consequência previsível. A história já deixou pistas suficientes. Resta saber se estamos dispostos a enxergá-las. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o Brasil aprende com suas tragédias, ou apenas se adapta até a próxima?
Existe alguma cidade que você acredita que pode estar vivendo hoje um crescimento arriscado demais? Escreva nos comentários qual caso mais te surpreendeu, e qual cidade você acha que deveria estar nessa lista. Porque discutir memória não é viver no passado. É decidir como o futuro será construído.